Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, está escrito assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Olha o que Paulo diz: vocês não vão entregar o corpo de vocês a Deus, a vida de vocês a Deus, porque vocês estão sendo muito bons, muito gentis, muito amáveis. Vocês farão isso como resposta ao que Deus já fez por vocês. Você veio a esse culto não porque você e eu somos melhores que quem não veio. Nós viemos em resposta ao que Deus já fez por nós, e estamos sinalizando: Deus, pode continuar fazendo, que eu vou continuar vindo. Toda vez que eu entrego algo a Deus, eu estou dizendo: reconheço o que o Senhor está fazendo na minha vida. E toda vez que eu retenho algo que eu deveria entregar para Deus, eu digo: eu não reconheço. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda. A nossa adoração é entregue pelo que Ele é, por quem Ele é. A nossa lealdade e fidelidade a Deus já não tem a ver com medo do inferno ou o céu. Não, já tem a ver com gratidão, com honra e amor a Deus. Amor à oportunidade de nos reunirmos como família e celebrarmos o nome do Senhor. Quando reconhecemos que Deus nos deu um casamento, nós não vamos viver em adultério, porque Ele nos deu um casamento. E vamos falar a verdade, tem gente dizendo: não aguento mais esse casamento, mas pode ter certeza que tem um monte de gente lá de fora dizendo: tudo que eu queria era um casamento como o seu. Ainda que o seu casamento não seja perfeito, é claro que existem os extremos, pelo amor de Deus. Deus não criou ninguém para conviver com uma pessoa que lhe agride, lhe fere. Agora, quando nós entregamos algo a Deus, Paulo está dizendo: vocês estão reconhecendo que Ele tem feito muita coisa na vida de vocês. Deus tem feito muita coisa na sua vida. Dá mais um glória a Deus, entrega mais um glória a Deus aí. Nós estamos entregando esse culto a Ele, pelo que Ele tem feito. E Ele vai continuar fazendo, porque é lei de semeadura. A gente continua plantando e colhendo e oferecendo a Deus a alegria da nossa colheita. Ele é a primícia da nossa colheita. Deus, o Senhor me abençoou. Primeiro a ouvir meu testemunho é o Senhor. O primeiro a engrandecer ao contar que a situação mudou é o teu nome. Aconteceu a cura, a glória é de Deus. Aconteceu um milagre, a glória é de Deus. Em primeiro lugar é Ele, em tudo. Aí Paulo vai dizer mais: que seja um sacrifício vivo e santo. Quantos tem na sua adoração a Deus um sacrifício, algo que realmente exige de nós? Aí vai dizer mais: do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Eu vim para o culto porque não tinha nada para fazer, combustível está barato, estava em casa à toa, moro do lado da igreja, não tive nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade. Não significa que quem mora um andar aqui acima, dois, né, não esteja oferecendo algo de valor para Deus. Mas o que estou dizendo é que cada obstáculo, cada desafio que encaramos para celebrar, para jejuar quando vamos jejuar, para ler a Bíblia, aquele dia que você está cansado, mas diz: eu não posso deixar de ler a Bíblia. Por isso o conselho é: faça da leitura da Bíblia a primeira coisa no seu dia. Primeiro, para você começar falando com quem é a primeira voz que você precisa ouvir, e é o primeiro que precisa ouvir a sua voz, o Senhor. E em segundo lugar, para que não aconteça de chegar no final do dia você diga: Deus, eu não tenho mais nenhum vigor para entregar algo ao Senhor. Eu entreguei, eu gastei tudo com os outros, gastei minha energia, minha disposição, minha atenção, com tudo e todos, comigo mesmo inclusive, mas eu não tenho para entregar para o Senhor. Às vezes algumas pessoas ficam indignadas, mas eu não vou deixar de falar. A gente pode estar cansado quanto for, mas a gente arruma força para fazer aquilo que é importante para a gente. Quando a gente deixa de fazer na direção de Deus, ainda que indiretamente, nós estamos começando a dizer para Deus que Ele não é tão importante naquilo como deveria ser, ou que não confiamos nele o bastante para parar tudo. Nós estamos num tempo de Shemitah. Há pessoas que não conseguiram nesse tempo de Shemitah organizar e dizer assim: meu tempo de trabalho nesse dia é reduzido porque esse tempo é de Deus, e não estão vivendo por princípios. Talvez estejam vivendo bênçãos, mas ainda são migalhas se comparado ao que Deus tem para revelar. Alguém está entendendo o nível da coisa? Deus manda Israel parar um ano inteiro. Deus manda o povo judeu parar toda semana um dia inteiro.
E eles viviam da provisão e do cuidado de Deus. Eu quero te encorajar mais do que nunca a viver da adoração, da provisão, do amor, da graça, do cuidado de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre o teu ministério, sobre todas as áreas da sua vida. Ofereça mais a Deus. Quando a gente fala de oferecer a Deus, não estamos falando de recurso. A maior moeda, o que há de mais valor na vida é a nossa atenção, nosso coração, nosso tempo. Tanto que nós somos pagos pelo tempo. Paga uma jornada de trabalho. Olha, você vai trabalhar tantas horas por dia, vai receber tanto. Olha, você fazendo uma venda desse produto, o valor agregado dele é mais alto, então você recebe mais, porque esse produto vale mais. São medidas de entrega que o mundo entende, e às vezes a gente não reconhece isso diante de Deus. Paulo está dizendo, é hora de ressignificar a mentalidade de vocês e entenderem que quando vocês param tudo e se voltam para Deus, vocês estão mantendo aberta uma estrada, uma rodovia que ela é mão dupla, ela leva, mas ela também traz. Eu vou para entregar, mas jamais volto de mãos vazias, porque Deus não perde para ninguém na hora de entregar. A gente veio para entregar algo para Deus, a nossa vida, a nossa atenção, nosso coração, mas Deus tem muito mais para entregar e já está entregando para nós. Isso é uma forma de adorá-lo. O verso 2 ainda vai dizer assim, ó: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Experimentem. Sabe o que Deus está falando? Tem gente dizendo, eu estou arrebentando. Deus fala, você não sabe de nada, você ainda não experimentou. Eu tenho algo que você ainda não experimentou. E todo dia Deus está liberando algo que a gente ainda não experimentou. Mas é só para quem vive esses princípios. A gente veio para entregar, a gente vai experimentar algo que ainda não experimentamos antes. Ah, domingo foi uma bênção, foi, mas na quarta tem algo novo para experimentar de Deus. Na quinta, quando eu oro, leio a Bíblia, tem algo novo para experimentar de Deus. E todos os dias tem algo bom, agradável e perfeito para eu experimentar em Deus e de Deus para mim. Quem está entendendo? A pessoa diz assim, estou curado, ótimo, mas tem um nível de saúde, de vigor, que você vai experimentar se você continuar. Meu lar foi restaurado, estamos felizes, mas vocês vão experimentar um nível de felicidade que vocês ainda não provaram, de realização que vocês ainda não provaram. Tem gente que diz, meu casamento é o máximo. Deus não se esgota, Deus tem mais para o seu casamento. Deus tem mais para a sua saúde, Deus tem mais para o seu ministério, Deus tem mais para a tua vida financeira, sua fonte de renda, sua empresa. Deus tem mais. Mas Ele está dizendo que Ele entrega para esses que não são moldados por esse mundo, mas que são transformados por uma mudança de mentalidade à luz da palavra. Entrega, que muitas vezes é sacrificial, que requer renúncia, que requer fidelidade, lealdade, comprometimento. Deus, esse tempo é teu. A minha oração, a minha leitura bíblica, o meu culto, o meu tempo de servir é teu. Paulo está falando sobre metanoia. E metanoia tem alguns significados, algumas traduções. Eu quero compartilhar a primeira delas. Metanoia, eu escrevi aqui, eu não sei, essa aqui na verdade eu não sei se eu mandei para cima ou não. A hora que eu começar a falar, se eu tiver mandado, vocês colocam, se não, eu só falo aqui. Essa eu não tenho certeza se enviei. Acho que mandei. Metanoia é deixar o fluxo natural. Para mesmo que tendo que se esforçar para mudar completamente o rumo da vida, me dirigir ao rumo certo. Metanoia é eu deixar o fluxo natural, para mesmo que eu tenha que me esforçar muito, vai haver, eu vou ter que me esforçar, vai ter que haver uma mudança, para mudar completamente o rumo. Eu estava indo para lá, eu tenho que ir para lá, para cá era mais fácil, para lá é mais difícil, mas agora eu vou me dirigir ao rumo certo. Pior do que não estar indo para lugar nenhum é estar indo para o lugar errado. Eu vou dizer de novo isso, e parece uma coisa simples e uma palavra de autoajuda. Não, é ajuda do alto. Pior do que não estar indo, minha vida não vai para lugar algum. Podia estar pior, podia estar indo para o lugar errado. Eu vou falando, o Espírito Santo vai dirigindo. Pior que não estar casado é estar casado com a pessoa errada. Encalhado não é quem casou, não é quem não casou, é quem casou errado. Porque agora que a moto separe. Com alguém rabugento, com alguém ciumento,
com alguém vingativo, com alguém rancoroso, com alguém mão de vaca, e com alguém. Não com alguém adúltero, porque no caso de adultério permite, se o amor não puder perdoar, o ideal é o perdão, é a restauração. Essa é a vontade e a glória de Deus. A glória de Deus é a restauração. Eu já acho que eu vou ter que trocar o microfone, e já está dando umas falhadas. Vamos lá. A glória de Deus é restauração, é alinhamento, e não a divisão, não a separação. Mas às vezes, pior do que não estar estudando, está estudando pela motivação errada, no lugar errado, do jeito errado, tudo errado. Peraí, eu preciso saber qual é o passo que eu vou dar. Eu preciso ouvir Deus antes de tomar uma decisão importante na minha vida. Quem está entendendo? Pouco tempo atrás, um colega de ministério, não é daqui, veio falar comigo e disse assim: pastor, eu conversei com tal pessoa e tal, isso, e vou tomar uma decisão, fazer isso. Falei: peraí, você orou? Você conversou com seu cônjuge? Você tem certeza, você está entendendo o que está fazendo? A resposta para as 3 perguntas que eu fiz foi não, não e não. Foi agora. Eu falei: você que sabe, não tem nada com isso, nem sei porque que eu falei. Eu sei porque que eu falei. A pessoa falou: mas e agora? Eu falei: agora tenha dignidade. Se você já decidiu, calça a cara, vai lá e diz assim: me perdoe, eu tinha que ter orado, eu tinha que ter conversado com meu cônjuge e tinha que ter pensado. Aí foi, ficou constrangido, ficou envergonhado, mas graças a Deus, passou um tempo. Pastor, sabe o que eu ia te falar? Ainda bem que eu falei contigo antes. Por quê? Quando falei com meu cônjuge falou: o quê? Você vai fazer isso? Só faltou meter o pé para fora de casa. Força de expressão, mas quase isso. Irmãos, e não é por maldade. Às vezes, a gente está tão ansioso em acertar, que a gente erra por ser precipitado. Alguém se identifica? Eu estou falando aqui, eu. Acalma o coração e deixa o Espírito Santo conduzir você. A Bíblia diz para a gente não ser precipitado em dizer é santo, é de Deus. A Bíblia diz para não pôr a mão no alto da cabeça de alguém, precipitadamente dizer é santo, vou consagrar. Calma, ouça o Espírito Santo. Não seja precipitado em achar que sabe das coisas. Só existe um que é onisciente, que sabe tudo, e em tempo real. A maioria das coisas que a gente acha que sabe em tempo real, nós não sabemos, nós só estamos julgando segundo nós mesmos, não é nem segundo a situação. Me falaram que a Rafa foi fazer um bolo aí para não sei o que, e quebrou um prato, e ela não quis falar, ela pôs o prato lá meio assim para o próximo que pegasse, que eu sabia, o jeito dela, sabia nada, precipitou, pré-julgou. Duro que ela ficou muito silenciosa. Será que eu estou revelando? Brincadeira. Irmãos, quem de nós nunca errou nisso? Mas é tempo de realinhar nossa mentalidade. E se preciso for parar tudo para colocar no rumo certo agora vai no rumo certo. Mas às vezes, realinhar para o rumo certo é na verdade perceber que você estava descendo o rio abaixo, dizendo assim: estou indo com a correnteza está me levando, e aí está fácil, é só boiar. E aí você descobre que na verdade o lugar que você tinha que ir é para cima. Tudo que você desceu, tudo que você aproveitou de embalo para descer, porque sempre vai ter alguém para te empurrar para baixo. Para ir para baixo não precisa fazer força, o diabo te empurra, o diabo levanta pessoas para empurrar. Se der tempo de chegar nessa parte eu vou falar disso. É fácil descer a ladeira, irmão. Solta na banguela e vai com Satanás. Desce rápido. O que dá trabalho é engatar a marcha, gastar combustível e subir a ladeira. Mas a visão lá de cima vale a pena. Irmão, eu vou dizer de novo, a visão que Deus tem para você lá em cima, na sua chegada com Ele, na direção dEle, vai valer a pena. Gaste, se desgaste se for o caso, mas vai na direção de Deus. Não é porque está mais fácil descer, não é porque está mais fácil acompanhar todo mundo que eu também vou. Eu preciso ir na direção de Deus, mesmo que ela seja contrária ao que todo mundo acha que é certo. Eu vou pela palavra de Deus, ainda que eu tenha que me entregar mais, me esforçar mais, eu vou subir. Quando chegar lá em cima eu vou celebrar com o meu Deus. A visão, a paisagem, o nível da conquista valeu a pena todo esforço. Metanoia é isso. É muitas vezes entender que a gente precisa
subir o rio ao invés de descer. Põe o segundo tópico aí para mim, por favor. Precisamos nos desconectar do que não é bom, romper com o erro e nos conectar com o que é com o que é do quê? De quem? De Deus para nós. Eu quero acertar. Sabe qual é o primeiro passo para começar a acertar? Alguém aqui sabe? Olha, gente, é fantástico ser pastor de um povo tão sábio. Parar de errar, dá uma salva de palmas para vocês, vai, mas bem forte para você. Você merece. Você está conectado. Primeiro passo para eu acertar é parar de errar. O primeiro passo para me conectar no que é bom é desconectar do que é ruim. Primeiro passo para eu fazer a coisa certa é parar de fazer a coisa errada. E o que Deus quer desconectar em mim e em você hoje? Nós precisamos realinhar algumas coisas. Nesse processo de conectar e desconectar, nós precisamos realinhar Colossenses. Vamos lá, Colossenses 2. Domingo eu falei disso, vamos falar um pouquinho. Colossenses 2. Está bem pertinho, você está em Romanos. Aí você vai passar 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Se você tiver dificuldade de achar os livros da Bíblia, canta a musiquinha. Pastor, eu não sei cantar musiquinha. Então você passa umas 3 semanas, faz um estágio na escolinha da igreja, na Família Kids, e elas vão ensinar. Inclusive, Pri, aproveitando que está aqui, tem que pegar ou pelo menos semana, no mínimo, semana sim, semana não, cantar os livros da Bíblia com as crianças. A hora que os pais estiverem apanhando em casa para abrir a Bíblia, a criança fala assim: papai, você não sabe o que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras. Vamos ler a Bíblia, vem? Então você vai lendo depois, tá bom? Domingo o Leo Zelim falou que vai cantar na abertura do culto. Vamos lá, Colossenses 2, versos 1 e 2, e Ananias vai fazer segunda para ele. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado. Colossenses, capítulo 2. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado. Não, perdão, é Colossenses 3, versos 1 e 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar do quê? De honra. Olha que lindo, à direita de Deus. Pensem nas coisas do quê, igreja? Nas coisas do alto. Pensem nas coisas do quê? E não nas coisas da terra. Nesse processo de metanoia, de conectar e desconectar, de realinhar conexões, nós precisamos, primeira coisa que a gente precisa realinhar, pode colocar, realinhar os nossos pensamentos, realinhar conexões de pensamentos. Que tipo de pensamentos preenchem a sua mente no decorrer do dia? Irmãos, tem gente que passa o dia inteiro só pensando que não presta. Chega em casa, briga com todo mundo e não sabe por que brigou, porque só passou o dia pensando no pior. Tem gente que está intoxicando a própria alma o dia inteiro. Tem gente que passa o dia só pensando em tragédia, que ainda, gente, hoje, televisão, é algum filme, alguma série, o YouTube que a gente vai ver um culto, uma ministração, um louvor, uma coisa assim, e de vez em quando o jornal, porque até o jornal hoje você recebe nas redes sociais de acordo com o que você quer, já direcionado aquilo que você quer, para não ficar ouvindo aqueles que, Deus me livre, dá até ânsia de vômito. Eu não gosto nem de falar o nome, eu ia falar para não mencionar coisa muito imunda, então nem esse negócio de plim-plim eu nem menciono. Então só descendo ladeira abaixo. Tem gente que gasta tempo. Eu lembro quando eu saí de Ribeirão Preto para vir para São Paulo, minha vozinha, que mal saía da casa dela, era uma luta para tirar minha avó da casa dela para ir na casa dos filhos, ela não ia. Eu me lembro da minha avó na minha casa dos meus pais, minha casa, que eu digo casa dos meus pais, 3, talvez 4 vezes, e eu estou sendo generoso,
Não sei se eu lembro, ela ter ido 3, 4 vezes. Mas eu de segunda a sexta estava almoçando na casa dela, e meu pai lá, estava todo mundo lá, e era aquele amor. Mas para tirá-la da casa dela, ela dizia assim, ó, o pessoal do interior mais de antigamente tinha esse negócio, né? E tal dia eu vou ter que ir para a cidade. Parecia que morava na roça. A casa dela era 3 quarteirões do centro da cidade. Atravessava ali uma avenida e já começava o centro da cidade. Pertinho ela morava do centro da cidade. Mas ela dizia, eu vou para a cidade. Pastora lembra. Ela pegava a molequinha dela, sabe aquela sapatilha moleca? Punha a roupa dela, arrumava o cabelinho. Punha a roupinha dela, mas já ficava nervosa. Eu não gosto de ir lá. Eu gosto de ficar aqui na minha casa. Eu não gosto de ter que sair. Ela quase não saía da casa dela. Mas ela acompanhava, na época do Cidade Alerta. Quem lembra do Cidade Alerta? Tem gente que é de antes dele, né? Então vocês vão... Tá. E depois vem da Atena, e vem um, e vem outro. E aqueles jornais que assim... Se você não tomasse cuidado, a televisão ficava até de lado para você não tomar um tiro de bala perdida na sala, na cozinha. Quando eu falei que ia para São Paulo, a minha avó pensou assim: meu neto morreu. A hora que ele entrar em São Paulo, ele vai começar a andar assim, e bala para todo lado. Claro, irmãos, que a realidade aqui não é como a gente gostaria. Mas também não é do jeito que a cabeça dela pensava. Quem está entendendo? Ela estava limitada a uma realidade que preenchia a mente dela quando ela assistia aquilo. Porque se você fizer uma reportagem mostrando um trabalho bonito que está sendo feito numa cidade, ela não dá tanta audiência quanto se você mostrar como é que foi o tiroteio na quebrada. Agora, qual é a fonte de alimentação para os seus pensamentos? Em que seus pensamentos, meus pensamentos estão conectados? Quem está muito conectado, e nós lemos aí Paulo escrevendo na igreja de Colossos, quem está com o pensamento muito conectado às coisas da terra, tende a dia após dia se desconectar mais do céu. Sabe, quando começou a pandemia, eu comecei a entender algumas coisas que Deus já vinha falando no meu espírito. Que se nós não vigiarmos, nós começamos a ficar tão apaixonados por esse mundo que a gente nem quer mais ir para o céu. Nós começamos a gostar tanto desse mundo, e pelo amor de Deus, eu não estou aqui para pregar para ninguém gostar. Eu amo viver, eu amo minha vida e quero viver todos os dias que Deus me der para ver. Quantos são eu não sei, mas eu quero ver todos eles intensamente e viver o melhor de Deus e ser testemunha de Jesus aqui na terra. Mas alguém está nessa? Dá um glória a Deus. Bacana, mas eu sei que quando eu expirar e fechar os olhos, eu estarei muito melhor do que aqui. E se eu gosto de estar aqui, imagina lá. Paulo falou isso, estar com Cristo é infinitamente melhor. Eu ainda não vi, como Paulo viu. Mas tem expectativa de coisa boa aqui, imagina lá. Mas a gente começa a ficar tão conectado com as coisas daqui, que a gente nem quer mais o céu. A gente já não consegue pensar em perdoar. Porque perdoar faz parte de uma visão, de um reino que essa terra tem dificuldade em lidar. Perdão, até um dos mais próximos, dos 3 mais chegados de Jesus, um quer saber qual é a medida de perdão que ele tem por obrigação, de entregar. Sabe? Isso aí é igual a pessoa que fica perguntando, mas tem que dar dízimo mesmo, primícia, oferta, tem que fazer mesmo? Isso é igual Pedro perguntando se tem que perdoar, porque a carne não quer fazer, a carne quer viver segundo esse mundo. Me fizeram o mal, vão receber o mal, eu vou me vingar. Irmãos, quando a gente começa a viver com pensamentos como esse, a coisa já desalinhou. E está cheio de gente desalinhada, dizendo que quer Deus, mas na verdade não percebeu que está apaixonado por esse mundo, mais do que pelo reino dos céus. E não é por maldade, não é porque a pessoa não está nem aí para Deus, é porque ela passou a pensar tanto em tudo daqui, que ela não consegue mais pensar nas coisas de lá. Alguém está entendendo que Deus está falando com a gente hoje aqui? Metanoia é mudança de pensamento. Pastor, vai exigir esforço, porque eu vou ter que mudar algumas coisas. Mude, vai valer a pena.
Alinhe, realinhe, se preciso for, os seus pensamentos para o nível dos pensamentos de Deus a seu respeito, porque Ele diz que os pensamentos dEle são maiores que os nossos e os caminhos mais altos. Está lá em Isaías 55, versos 8 e 9. O nível de pensamento de Deus para mim e para você são infinitamente maiores e melhores que os nossos. Nessa noite tem perdão, tem graça, tem consolo, tem força, tem ânimo, tem vigor, tem poder, tem portas abertas, tem reino e glória de Deus disponível aqui. Mas primeiro precisa entrar na nossa mente e no nosso coração, para depois também entrar na nossa forma de viver. Quem aqui já saiu para fazer trabalho com pessoas em situação de rua? Eu já saí. Você vai lá e entrega uma roupa limpa para a pessoa. Na semana seguinte aquela roupa não existe mais, ou ela já está igual às demais. Eu me lembro na América Brasiliense, quando a Igreja de Família de Cristo era na América Brasiliense, a gente ainda nem tinha esse trabalho de ir à rua. A gente fazia alguns trabalhos ali. Eu acho que o Gu que estava com a gente lá, aquele irmão que vinha com o carrinho dele, não sei o que, parava ali. Não vinha carrinho não, né? Só os papelões dele, sei lá, as coisinhas dele. E conseguimos identificar uma familiar dele, a prima dele. A prima dele veio, colocou ele num hotelzinho ali, pertinho, um quarteirão e pouco da igreja. Uma pensão. Mas disse, ó, você vai ter onde dormir, vai procurar um trabalho, isso e aquilo outro. E ele foi, ficou uns 2 dias. Passou uns 3 dias, ele apareceu na igreja, cheio de coisa, de entulho de novo. Coisa que ele carregava, coisa que juntava, pegava no lixo, pegava daqui e dali. Aí, mas e aí, meu irmão? Você não está mais no hotel, sua prima? Não, quero ficar morando em pensão, hotel, nada. Mas ela estava pagando até que você arrumasse trabalho. Se eu sair da rua, eu não ganho essas coisas tudo aqui. Meu negócio é a rua, porque na rua eu ganho tudo. Na rua eu ganho comida, na rua eu ganho roupa, na rua eu ganho tudo. Mas não foi do dia para a noite. A pessoa foi ficando desgostosa da vida que ela vivia e começou a pensar. Não deixa o diabo e o mundo contaminar os seus pensamentos. Hoje já está havendo uma desconexão da nossa mente com aquilo que não é de Deus, e nós estamos nos abrindo para uma conexão ainda mais profunda com os pensamentos de Deus. Como Paulo escreveu aos Coríntios, nós queremos ter a mente de Cristo em nós. Vigie seus pensamentos. Realinhe conexões de pensamentos. Segundo o realinhamento, Amós 3:3, vamos lá. Amós. Mais uma vez, vai para os livros da Bíblia. Pastor, não sei onde está Amós, antes do Obadias. Ih, pastor, piorou. É depois do Joel. Entre o Joel e o Obadias. Amós 3:3. Acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem o quê? Se não estiverem o quê? De acordo. Outro texto para embasar o que eu estou falando, 1 Coríntios 15:33. Vamos lá. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, verso 33. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Na Almeida, geralmente você vai ver as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui na NVT diz as más companhias corrompem o bom caráter. Aí eu sou uma pessoa de bom caráter. O seu bom caráter dura enquanto você se alimenta de boas companhias. E a primeira companhia é o Senhor, a presença de Deus. E depois pessoas que vão agregar valor ao seu caráter. Irmãos, com quem estamos nos conectando? Segundo nível de conexão e desconexão que precisa ser realinhada. Põe aí para mim, próximo tópico. Realinhar conexões de pessoas. Ah, pastor, então quer dizer, eu sabia que uma hora ou outra a igreja ia mandar, ia fazer acepção de pessoas. Não, não é acepção, é sabedoria. Eu falei esses dias aqui, eu dei um exemplo, foi muito bacana aqui.
Eu peguei aqui as canecas de água, quem lembra? Aí eu simulei que uma pessoa estava segurando cachaça para me dar e o outro estava com água. Esse que tem água eu bebo, o que tem cachaça eu ainda pego da minha água e reparto com ele, mas não bebo da cachaça dele. Tá claro? Há pessoas que eu tenho que ir, eu só recebo delas demandas. Pastor, tá difícil, tá assim, eu não aguento, não tô nem aí, eu vou meter o pé em tudo mesmo. Calma, mas eu não bebo nada do que eles têm para me dar. Eu só recebo as informações, aí eu pego da fonte, que é Jesus, e derramo sobre elas. Agora, há pessoas que são instrumentos de Deus na terra para derramar sobre a minha vida. Quem tem alguém assim na sua vida, dá um glória a Deus. Fala aí, Jesus, obrigado pela vida do ou da. Fala o nome de alguém, agradece a Jesus pela vida dessa pessoa, isso? Amém. Alguém que tem uma palavra para você. Alguém que quando você está pensando em desistir, diz, não desiste não. Alguém que quando você está pensando em meter o pé em tudo que é de Deus, que é bom, diz assim, não mete o pé em tudo não. Mete naquilo que é do diabo, mete o pé nisso. Se afasta daquilo que não glorifica a Deus. Você tem alguém assim na tua vida? Dá mais um glória a Deus. Isaías 41:6, olha aí, ó, que fala desse alguém, ou desses alguéms. Acho que Deus está falando com alguém hoje aqui já. Isaías 41:6, cada um encoraja seu amigo, dizendo que seja forte. Cada um encoraja, não é pegar aquela pazinha de cal e terminar de enterrar o cara que está morrendo. Se ele já está morrendo, ele precisa que alguém fale para ele, mas pastor, ele não quer, se ele não quiser sair de lá, tudo bem. Mas tem gente que, às vezes, irmãos, e quem de nós nunca passou por isso? A gente ainda nem chegou na beira da cova da pessoa, que ela cavou. De longe a gente está dizendo que ele lá não quer nada com nada, a gente quer jogar areia ou cal de longe. Quem já se sentiu assim? Eu. Quem já? Aí o Espírito Santo vem e fala assim, Rogério, calma, vai lá e pergunta pelo menos se ele quer sair daí. Sai daí, vem cá. Eu tenho uma pá aqui. Eu posso usar para jogar areia, terminar de te enterrar, ou eu posso esticar e você agarra nela, eu tiro você daí. Eu te ajudo a sair. Tomara que você agarre nela. Irmãos, nós precisamos ter a sabedoria de oferecer ajuda sem descer no buraco junto. Não, pastor, eu já ouvi muita gente dizer isso. Ai, Jesus, eu já falei isso. Hoje eu acho que não tem nada a ver, mas eu falei na inocência. Para às vezes falar para alguém, vou lutar pela sua família. Já falei, se for preciso eu vou entrar no inferno para arrancar o teu familiar de lá. Já ouviu algum pregador falar coisa mais ou menos assim? Jesus já fez isso. Eu não sou novo Jesus. Hoje o que precisa ir ao inferno, se alguém está indo para lá, é a autoridade do nome de Jesus. É a palavra de Deus, é o comando de Deus para que aquela pessoa que estava indo, a palavra de Deus diz, não vai, volta, antes que a pessoa entre. Quem está entendendo? Você é aquele que ajuda, que encoraja, ou é aquele que diz desiste? Eu e você somos aqueles, põe aí na Almeida Revista e Corrigido, Isaías 41:6. Nós somos aqueles que dizem, seja forte, nós somos aqueles que ajudam, ou aqueles que terminam de enterrar a pessoa ainda viva. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te. Saia daqui hoje comprometido a mandar mensagem ou ligar para 2 pessoas. Quem tem fé de fazer isso? Pelo menos vocês são sinceros, né? Uns 10 só falaram amém. Comprometido a ligar ou mandar mensagem para pelo menos 2 pessoas. Aumentou, já chegamos nos 20. Alguém que a gente acabou de falar do exemplo, que tem sido instrumento de Deus na tua vida. Por mais simples que seja, gente, não precisa ser alguém que sabe muita coisa. Porque quando fala assim, eu não estou pedindo você mandar mensagem para mim não, pelo amor, prefiro até que você mande para outra pessoa. Pastor, o senhor não quer? Não, manda outro dia para mim. Não estou aqui cantando um feedback, bajulação, nada disso. E não é orgulho também, pelo amor de Deus. O propósito aqui não é esse agora. Claro que a gente gosta de ser reconhecido, valorizado, isso é lindo. Mas não é esse o propósito. O propósito é alguém que, de forma simples às vezes,
Às vezes alguém que nem se acha tão capaz, e vai ser tão importante aquela pessoa receber sua mensagem dizendo assim: obrigado, porque por várias vezes eu pensei em desistir, você falou para eu não desistir. Aí a pessoa vai dizer: mas eu não tive nenhuma palavra para te dar. Mas só de você dizer para mim perseverar, já foi algo grande para mim. Você vai ajudar aquela pessoa a ser fortalecida na fé e continuar fortalecendo alguém. E o segundo nível é alguém que você vai dizer: não desiste não. É alguém que você vai dizer: volta. É alguém que você vai dizer: retoma a sua caminhada. Deus não desistiu de você. O amor de Deus não esgotou. Deus continua à disposição, disponível para você. Eu não estou falando para você entrar na lama do pecado que alguém está. Estou falando isso, mas você vai mandar um recado lá. Você vai mandar uma mensagem lá. É como jogar uma corda, para que essa pessoa tenha a possibilidade de sair de lá. Quem tem fé de fazer isso? Glória a Deus. Seja aquele que fortalece alguém. Isso é realinhar conexões de pessoas. Eu não vou me aprofundar em más conversações, em más companhias, que vão acabar com o meu caráter. E não vou afundar quem já está descendo ladeira abaixo, mas eu quero encorajar e valorizar quem me encoraja. Eu quero me conectar com pessoas que têm propósitos em Deus, como a minha vida é uma vida de propósitos em Deus. Realinhe conexões de pessoas. E o terceiro realinhamento que eu quero falar essa noite, Êxodo 6. Antes de Êxodo 6, Isaías 32, vamos lá. A gente acabou de ler o Isaías 41, vamos para Isaías 32. Isaías 32 eu vou ler na NVT e depois na NVI, tá? 32:8. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso. Está vendo como a conexão de pensamento é importante? O generoso pensa com generosidade e quando vai agir, ele é generoso. Mas o canguinha, o egoísta, o que não pensa em mais ninguém, por ele não pensar em mais ninguém, ele não faz nada por ninguém. Pensamento. Se a conexão do pensamento é negativa, as ações também serão. Mas se a conexão do pensamento é positiva, as ações também serão positivas. Quem está entendendo? Irmãos, tem gente que a gente olha e fala assim: essa pessoa não peca. Não é possível que essa pessoa peque. Essa pessoa não, essa aí é uma pessoa. Eu só acredito que essa pessoa peca porque Deus diz que todo mundo peca. Senão eu nem achava que a pessoa pecava. Quem já conheceu alguém assim? Isso. Eu também já conheci alguém assim. Que olhando para, não, essa pessoa, mas eu sei que ela, mas por quê? Porque você vê as atitudes daquela pessoa e você imagina que até os pensamentos dela são tudo 100%, porque ela age de acordo com o que ela pensa em coisas boas, ela age como cristã, porque ela pensa em Cristo. Mas é justamente por pensar em Cristo que nós vencemos o pecado, não que nós não temos pecado, nós vencemos. Por nos conectar com Cristo, encher a nossa mente da palavra de Deus, que o pecado vem, a tentação bate a porta e diz: aqui não, aqui quem governa é Cristo. A minha mente é governada por Cristo, minhas ações logo também serão governadas por Cristo. Mas se a minha mente for governada pelo pecado, as minhas ações também serão. O generoso planeja fazer o que é generoso e permanece firme na sua generosidade. Olha na Almeida Revista e Corrigida. Não, aliás, NVI, põe para mim, por favor. Mas o homem o quê? Nobre faz o quê? Planos nobres. E graças aos seus feitos, perceba, eu vou usar uma palavra aqui só para dar para entender, como um ciclo vicioso. Mas é a lei da semeadura e colheita. O homem nobre planeja coisas nobres, e porque ele planeja ou pensa em coisas nobres, seus feitos são nobres, e aí os seus pensamentos voltam a ser nobres, e os seus feitos voltam a ser, e os seus pensamentos. Quem entendeu aqui o que eu quis dizer? Eu penso no que é nobre e faço o que é nobre, me alegro por ver que fiz algo nobre, e que até quem me atacou ficou constrangido, envergonhado, aí eu decido fazer de novo o que é nobre, e aí eu penso de novo na nobreza, e faço de novo, e penso de novo, e faço de novo. Qual que é o ciclo vicioso que você está vivendo? O da nobreza ou da pobreza? E nós não estamos falando de dinheiro aqui, nós estamos falando de caráter, de integridade espiritual,
de mentalidade. Tem gente que pensa no pior e quando age julgando pelo pior. E aí, por agir julgando pelo pior, vai pensar no pior de novo. E vai agir julgando pelo pior de novo. E vai de novo o pior. E de novo o pior, de novo o pior. Gente, por favor, calma com o que você vai ouvir agora, com jeitinho, com sabedoria. Eu estou falando sobre direções do Espírito Santo na minha vida, especialmente, principalmente, 99% mente ministeriais. Eu não terminei de pagar uma conta de uma benfeitoria, um projeto da igreja, já estou entrando em outra. Pelo amor de Deus, ninguém vem pescar aqui e fala assim, você viu o que o pastor falou? A gente nem termina de pagar uma dívida, já faz outra. Falei isso? Não. Eu estou falando de projetos nobres, ligados a outros projetos, e outros projetos, e outros projetos, e assim vai. Quem está entendendo? Aí porque os pensamentos são nobres e os projetos são nobres, Deus que é nobre entra em cena e garante a gente. Pastor, se eu perdoar vão me fazer de besta. Podem aqui na terra te fazer de besta, mas no céu teu nome está levantando. Todo mundo vive no pecado, está bem, está tendo prazer. Eu vivo em santidade, parece que eu não estou tendo prazer. Fica tranquilo, que a glória que vai resplandecer em você não se compara com tudo que você passou de aflição aqui na terra. É muito maior. É nobre. É nobre. O homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres ele permanece firme. Ele não é instável. Instabilidade é sinal de falta de nobreza. Quando a gente faz o que é nobre, Daniel recebe a notícia. O rei diz que quem orar e invocar o nome de qualquer um que não seja o nome do rei, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel fala assim: toda a minha sabedoria para servir ao rei vem de Deus. Toda a minha sabedoria para servir aqui na Babilônia vem de Deus. Se eu parar de orar, preste atenção, talvez você nunca tenha pensado nisso. Se eu parar de orar, se eu parar de honrar a Deus pelo que Ele tem me dado e parar de buscar para que Deus me dê mais, é capaz de eu ser lançado na cova dos leões por não servir mais para ser um presidente, um governador. Acho que você nunca parou para pensar nisso, né? Daniel era útil porque havia nele um espírito. A Bíblia diz que havia em Daniel um espírito que alguém lembra? Um espírito o quê? Excelente. Esse espírito excelente era dele mesmo? Era fruto do seu relacionamento com quem? E se ele para de se relacionar com Deus, o espírito deixa de ser excelente, se torna comum. Então Daniel diz assim: é melhor eu ter um espírito excelente, ser lançado na cova dos leões com um espírito excelente, porque com o espírito excelente Deus pode fazer alguma coisa, mas se não houver em mim um espírito excelente, nem fora da cova dos leões não é seguro para eu estar. Será que alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Está queimando no meu coração? O perigo da tua vida não é assumir Jesus, é sumir da presença de Jesus. O perigo da minha e da tua vida não é ser fiel a Deus, é na verdade ser infiéis a Deus. Daniel não teve medo de invocar a Deus com a janela aberta. Daniel podia ter falado: vou dar uma diminuída, fecha a janela, não vou levantar tanto as mãos, vou ajoelhar aqui, janela meia aberta assim, mãozinha assim de pato, igual um monte de gente faz aqui, né? Vai, irmão, dá glória a Deus, levanta suas mãos. Ah, irmão, tem gente aqui que estivesse no lugar do Daniel, nunca tinha ido para a cova dos leões. Ah, irmão, dá o seu glória. Irmão, dá o seu glória. A pessoa fala: já dei 3 glórias aqui. O pastor não precisa ouvir, quem precisa ouvir é Deus. Deus está ouvindo minha mente. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vim pregar. Amém? Vocês não concordaram que eu acabei de... Eu preguei aqui em pensamento. Eu entreguei meu pensamento. Ah, não, pastor. Entrega as palavras, a gente quer ouvir. Entrega o seu retorno, Deus quer ouvir. Quem está ministrando também gosta de ouvir. Daniel levantou as mãos do jeito que a gente não levanta às vezes. Ah, irmão, levanta as mãos. Aí está o Leandro Ozelinho, a pastora, o pessoal do louvor abrindo o culto. Que os dias a Vanessa abrindo. Ah, já joguei na cova dos leões. Mas é o leão de Deus, o leão de Judá. Aí fala: levanta suas mãos. Aí a pessoa faz assim. Aí chega uma hora que fala: levanta a mão. A pessoa faz só assim. Ah, tem preguiça assim lá adiante, só. Pede para Jesus arrebatar. Irmãos, Daniel escancarou a janela igual todo dia, levantou a mão igual todo dia.
Porque perigo para Daniel é falta de Deus e não presença de Deus. A mente dele está conectada com o céu. Meu perigo não é o que podem me fazer aqui na terra. O meu perigo é me queimar lá no céu. Colossenses, pensa nas coisas que são do alto. Ninguém está falando para se viver como alienado, louco, não. Mas pensa nas coisas que são do alto. Olha o Kaique levantou a mão ali em cima. Ele estava cheio do fogo. Depois ele correu aqui, acho que está chorando, correndo lágrimas nos olhos. Presença de Deus. Realinhe suas conexões com as pessoas. Realinhe suas conexões com seus pensamentos. E realinhe suas conexões com os seus projetos. Põe aí para mim. Realinhar é necessário. Conexões de projetos. Os projetos que nós temos são nobres. Então nós vamos ficar firmes em nome de Jesus. O sonho que você tem é nobre. É para a glória de Deus. Ele está envolvido em Mateus 6,33. O que Jesus diz no Sermão da Montanha, lá em Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo, vocês estão ansiosos por estas coisas? Fica tranquilo que não vai faltar essas coisas, se o reino de Deus vier em primeiro lugar na vida de vocês. Se os projetos de vocês forem nobres, as áreas da vida de vocês também serão nobres. Realinhe conexões de projetos. Eu posso fazer o projeto que eu quiser, mas eu não posso largar o maior, principal, o primeiro projeto de Deus na minha vida, que é servi-lo no altar. Esse é o primeiro. Todos os outros vêm na sequência. Quem está entendendo? Realinhe conexões. Em que projeto você está conectado? Tem gente que só se conecta em projeto furado. Alguém chega e fala, tem um projeto aqui, só que a gente vai ter que enganar. É de Deus? Então desconecta. Mas pastor, eu vou perder. Não vai não, porque Deus vai te dar uma conexão e um projeto que não precisa mentir, e que Ele que vai abençoar. A bênção vem do céu. É aquela que a Bíblia diz que enriquece, não acrescenta dores. Realinhe. Agora, para a gente terminar, Êxodo 6. Êxodo 6. E depois eu vou continuar a mensagem falando de Êxodo. Esse texto de Êxodo 6 hoje mexeu demais comigo. Na verdade mexeu comigo há algum tempo atrás, quando a gente lendo a Bíblia passou por Êxodo. Eu fiz uma anotação na Bíblia. E aí eu deixei um bilhetinho anotado. Ficou um tempão esse bilhetinho. Aí ficou aqui o meu bilhetinho. E na minha Bíblia também escrito aqui na beirada. Eu falei, Rogerinho, hoje dirigindo, abre aí para mim Êxodo 6, olha aí o versículo tal. Eu estava confundindo o versículo. Não, eu estava acho que no 9, só tal. Falei 8, né? Ele leu 8. Ele falou, papai, não é o 9 também e tal. Porque eu estou vendo que está cheio de coisa escrita aqui no outro. Falei, filha, onde que eu escrevi? Lê aí onde eu escrevi, porque é aí que está. Aí ele leu. Esse Êxodo 6 está mexendo muito comigo e tem riquezas. Irmão, Êxodo 6, presta atenção que eu vou te dizer, eu falo sem medo de errar. Êxodo 6, não esse domingo ou outro, eu vou ministrar sobre Êxodo 6. A sua mente vai abrir, você vai ser liberto de trauma, de bloqueio, de medo, de angústia, de ansiedade. Você que achava que promessa de Deus caiu, você vai ver que ela está de pé. Você que achava que era para desistir, você vai ver que Deus não mandou desistir. Tem coisas grandes, maiores, vindo diante de você. É só você permanecer na palavra. Eu vou te dar as instruções, anota isso e não perde. Mas vamos lá, hoje eu vou deixar você com melzinho na boca, sabe? Aquele gostinho. Êxodo 6, verso 8. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Quem está prometendo dar isso para Moisés e para o povo hebreu? Quem está prometendo, gente? O Senhor Deus. A palavra de Deus vale alguma coisa? E está valendo na sua vida também? Ou a gente rompe com a palavra de Deus e faz aliança com o mundo, com o que a gente acha, ou com o que influenciaram a gente? Deus está dizendo, eu sou o Senhor, eu vou levar, eu vou fazer, eu sou o Senhor. Eu sou. Só de Deus dizer eu sou já é o bastante. Quando Ele diz eu sou, Ele está dizendo assim, o negócio é comigo, eu. Quando Ele diz sou, Ele está dizendo assim, assuma as minhas responsabilidades. Quando Ele está dizendo sou, Ele está dizendo agora, hoje, o tempo é presente. Mas qual é a resposta do povo? Olha o verso 9. Quero que você leia comigo o verso 9.
Moisés transmitiu ao povo essa mensagem igual o Rogério está transmitindo aqui, mas diferente do que você vai fazer aqui, em nome de Jesus, hein? Você aqui vai agir diferente, mas eles lá, o povo, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam o quê? Desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Foi o próximo tópico aí. Cuidado com o desânimo impede muitas pessoas de viverem libertação e conquista. Cuidado com o desânimo. Gente, quem nunca se sentiu desanimado? Sabe qual é o problema? É quando o desânimo virou estilo de vida. É quando o desânimo virou padrão de vida. E você vai tentar pesquisar o porquê. Geralmente é porque você parou num período de sofrimento lá atrás da tua vida. Você não está nem vivendo aquilo mais. Preste atenção que o povo hebreu ficou no Egito sem esperança de sair de lá. Mas agora, eles ainda não saíram, ainda estão lá. No início do capítulo 6, e a gente vai estudar isso depois, Moisés e Arão tinham acabado de voltar e eles foram falar com o faraó. O faraó não liberou. O faraó falou, quem que é Deus? Debochou de Deus. Só que é o seguinte, a esperança. Porque Moisés, que foi tirado das águas, salvo para salvar, Moisés voltou, livre. Moisés está mostrando sinais de Deus. A esperança ressurgiu. Irmão, tem gente que nesse culto você só precisa ouvir isso. A esperança está ressurgindo na sua vida. Não jogue a toalha e não desista agora. Deus te trouxe para esse culto para dizer que há esperança. Moisés até aquele momento ainda não é um libertador. Moisés é uma voz de esperança. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, que na minha vida jamais falte uma voz de esperança. E que você não despreze essa voz de esperança. Moisés é uma voz de esperança. Faraó não deu ouvido a Moisés ainda. Moisés ainda não está liberado e nem o povo para ir embora de lá. Mas há esperança. Tem alguém com coragem de falar para Faraó o que ninguém tinha coragem. É verdade que depois de Moisés falar com Faraó, a situação do povo piorou. Faraó oprimiu mais ainda. Mas também é verdade que quanto maior foi a opressão, mais eles cresceram e multiplicaram. Então Deus realmente está com a gente. A batalha ficou pior, mas você está vendo sinais de Deus aí no meio dessa batalha, por causa da palavra de esperança que chegou para você. Cuidado para não parar no desânimo. Desanimei do meu casamento, desanimei da minha saúde. O médico deu uma notícia lá que eu fiquei desanimado, larguei mão. Desanimei da minha vida financeira, isso aí não tem mais jeito. Desanimei do meu projeto, do meu sonho, da minha empresa, da minha loja, do meu salão, do meu comércio. Desanimei do futuro dos meus filhos. Não, hoje eu estou aqui para dizer para você, não desanime. Confia em Deus. Há esperança. O povo não quis dar ouvido, porque estavam desanimados. Igual um monte de vezes que a gente não quer ler a Bíblia de tão desanimado, que a gente não quer ouvir o conselho de alguém, que a gente não quer ir para o culto, não quer ir para a igreja. Tem gente que hoje falou que viria, mas aí ficou desanimado, o dia foi difícil, o dia foi cansativo. Irmãos, Deus falou comigo lá atrás, quando a gente leu o Êxodo 6. Mas quando foi esses dias, um dia desse eu recebi uma notícia que me deixou triste. E a gente lida com isso. Às vezes você fala assim, as coisas estão indo bem, e de repente... Aí eu fiquei desanimado. Estou falando comigo aqui, ó. Eu fiquei desanimado. Na hora, o Espírito Santo falou assim, Rogério, lembra que você anotou um bilhetinho? Busca ele lá. Porque ele é resposta para você. Eu não lembrava direitinho dele, mas eu sabia que tinha a ver com desânimo. Aí eu fui lá. Por isso que é bom você anotar as coisas que Deus fala com você no culto, quando você está lendo a Bíblia. Aí eu fui, peguei o bilhetinho. E o Rogério, de alguns dias atrás, pregou para o Rogério de esses dias agora. Que em nome de Jesus, de alguns dias atrás que leu a Bíblia, que ouviu uma palavra, venha pregar para de uns dias à frente quando vierem desafios. O que é isso? Você precisa pregar para você mesmo. Nem sempre vai ter alguém lá perto de você para te dar uma palavra. Muitas vezes vai ser Deus falando através de você, mais uma vez com você. Cuidado com o desânimo. Você não está sozinho, Deus está contigo. Cuidado com o desânimo. Não deixa ele fazer você nem querer dar ouvido. Não quero nem ouvir, estou desanimado. Quantas pessoas já tentei ajudar, não quero nem ouvir, pastor, estou desanimado. Perdi a esperança. Você não errou o dia de vir para o culto.
Você acertou. Mais gente foi chamado, mas ainda bem que você se fez um escolhido. Deus está regando você com esperança hoje aqui. Põe aí. Deixa eu ler o verso 8, só para eu entregar 2 tópicos. Depois eu vou ler do 1 ao 8 no domingo, eu vou ler tudo. Mas vamos ler o 8, só para a gente entender a grandeza disso. Verso 8, de novo. É Deus assumindo a responsabilidade. Não, vamos ler o 7 também, vai. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o... É Deus dizendo, o negócio é comigo, eu vou assumir, eu vou fazer. Só em Êxodo 6, 5 vezes Deus diz, eu sou o Senhor. 7 vezes Deus diz, eu farei. E 3 vezes Deus diz, eu hei de fazer. E cada um desses tem um significado, depois eu falo. Deus está insistindo em dizer, eu sou o Senhor. Não é qualquer um que está falando com você, não. Não é nenhum anjo enviado, é o próprio Deus. É o próprio Deus falando comigo e com você hoje aqui. Próximo tópico para a gente encerrar e orar, vamos lá. Deus está lhe chamando para um realinhamento, para libertação e grandes o quê? Conquistas. Vamos realinhar, para viver grandes conquistas. E por último, coloca aí, onde eu vou começar na próxima ministração. Acredite em quem? Acredite em quem? Em Deus, mesmo quando ninguém mais quiser acreditar. Metanoia, mudança de mentalidade. Se ninguém quer subir o rio, se ninguém quer mudar a direção, eu mudo. Se Deus está mandando subir o rio, eu subo o rio. Se Deus está mandando começar de novo, eu começo de novo. Se Deus está mandando eu ir contra o que o mundo está tentando impor, porque o mundo tenta impor a carne, eu vou na direção de Deus, e a graça, a glória e o poder de Deus serão sobre a minha vida, para me fazer em todas as batalhas mais que vencedor. Quem crê, diga amém.